Existem pessoas que se alimentam de ódio e não são poucas. Por incrível que pareça, há pessoas que se sentem vivas ao cultivarem o ódio. E querendo ou não, o ódio ele é uma energia que entra dentro do ser humano, o move. O ódio é a motivação para muitas pessoas, motivação para ações, motivação para vinganças, para coisas escabrosas e terríveis. É fato que o ser humano não pode se alimentar do ódio, jamais deveria. Precisa se alimentar do amor do Criador, que derrama sobre a sua obra as suas irradiações, que vão baixando e que vão se modificando nesta trajetória. Lá nas alturas, as irradiações de Deus são divinas no plano divino, depois essas irradiações se tornam espírito primordiais, depois espirituais, inteais, vão se tornando matéria fina, por fim, matéria grosseira aqui neste mundo terreno e material. Mas tudo está aqui, boas energias, energias leves, basta os seres humanos se abrirem para isso. Mas muitas pessoas, por causa do cultivo unilateral do raciocínio, se fecharam espiritualmente para as energias luminosas e passaram a cultivar e se alimentar de energias trevosas. E o ódio entra nisso. O ódio ele é constituído por demônios, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, na dissertação No Reino dos Fantasmas e dos Demônios. Como eu já expliquei inúmeras vezes aqui, partindo da obra Na Luz da Verdade, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, tudo o que intuímos e falamos assume uma forma nos planos em volta da Terra. O amor faz com que surjam formas luminosas, belas, que passam a auxiliar os seres humanos. Enquanto que o ódio, o sentimento de ódio, ele dá origem a verdadeiras configurações demoníacas. Surgem demônios do ódio. E essas trevas ficam aí em torno dos seres humanos, os assediando, vampirizando, não permitindo que se libertem deste jugo indigno, inútil e autodestrutivo. E quantas pessoas hoje transformaram o seu ódio, transformaram o ódio na mola propulsora de suas vidas, na motivação, na força maior, virando as costas para as irradiações luminosas. Então o ódio, querendo ou não, por mais contraditório que pareça, faz com que o ser humano se sinta vivo, bem entre aspas, é fato. Há pessoas que quando tudo vai bem em suas vidas, quando estão se harmonizando com os seus semelhantes, experimentam uma monotonia, uma vida parada, claro, porque uma vida mais equilibrada, uma vida harmoniosa traz para o ser humano uma serenidade, um equilíbrio, uma sensatez, e para muitas pessoas, ou talvez para a maioria dessa humanidade, é uma vida sem graça. As pessoas querem hoje uma vida mais agitada, uma vida mais quente, mais aquecida, uma vida mais emotiva e emocionante, entre aspas. E daí o cultivo do ódio e o ato de alimentar-se do ódio é algo mais interessante para esses seres humanos decadentes, que veem a luz e as boas energias como algo monótono, sendo que não é algo monótono. A verdadeira vida está nessas boas energias. Quando o ser humano se preenche com elas, ele fala menos, ele pensa menos, mas pensa com profundidade. O indivíduo se torna contundente nas ações, ele age menos, mas age de uma forma enfática, profunda e objetiva, e isso confere à vida do indivíduo uma qualidade. Mas como
A maior parte da humanidade já tem dentro de si um pendor muito grande para as trevas. Energias como o ódio sempre puxam as pessoas novamente para o mesmo buraco. E voltando para este mesmo buraco, estas pessoas se sentem vivas, né? Porque o ódio ele tem uma movimentação estrondosa, mas ele é autodestrutivo. Ele é autodestrutivo. E hoje existe no entorno da Terra toda uma legião de demônios que foram constituídos pelas próprias elucubrações humanas, pelas emoções odientas e odiosas dos seres humanos. Todo o ódio lançado pelos seres humanos foi constituindo estes demônios. E estes demônios, por sua vez, retroagindo sobre os seres humanos, os prenderam de tal modo que massas gigantescas já não conseguem mais nada nessa vida senão cultivar e se alimentar do ódio. O ódio se tornou o alimento de milhões ou quem sabe bilhões de pessoas encarnadas aqui, sem falar as pessoas desencarnadas que estão aí no entorno da Terra, também se alimentando dessa energia odienta e também influenciando os encarnados através do seu ódio. Então são inúmeras coisas que mantêm os seres humanos presos ao ódio. As frustrações familiares, as decepções, as brigas, as intrigas, quantas pessoas não perdoam seus familiares, sempre ficam dando indiretas, colocando o dedo na ferida, quantos filhos depois de 30, 40, 50 anos ainda cobram coisas dos pais, sendo que esses filhos tiveram que nascer nessas famílias, tiveram que passar por isso, porque não existe um acaso, nada é por acaso nessa vida. Todo mundo nasce onde precisa nascer, todo mundo tem o pai e a mãe que precisa ter para aprender alguma coisa com isso, e não dá para ficar alimentando ódio, querendo se vingar do pai e da mãe, porque isso atrai cada vez mais ódio e o indivíduo vai se afundando neste charco de lamas odientas, onde hoje bilhões de pessoas se reviram. Isso, por fim, dá origem a guerras, desentendimentos, polarizações políticas, a falta de educação, o desrespeito, a estupidez. Quanta coisa hoje não é motivada pelo ódio, quanta coisa não é impulsionada e movimentada por este sentimento terrível. E isso nos atinge de forma bem fácil. Isso nos atinge de forma bem fácil. É por isso que Cristo disse que é preciso vigiar e orar constantemente. E o ser humano somente promove a vigília através da intuição, através de emoções saudáveis, não através do raciocínio frio e calculista e nem através das emoções fraudadas pelo próprio raciocínio e manipuladas pelo raciocínio. O ser humano somente se liberta do ódio se tiver em seu coração algo mais forte que o ódio, que o desligue do ódio. Então o ser humano precisa preencher o seu coração com algo melhor que o ódio para poder se libertar do ódio, porque senão esses demônios, eles continuam ali assediando o ser humano. Então existem os demônios e existem os fantasmas, que são constituídos apenas pela mente, são pensamentos ruins, negativos, que dão origem a fantasmas, enquanto que os demônios são constituídos pelos sentimentos, têm uma força energética maior. E os demônios também têm um poder destrutivo maior. Dependendo do caso, eles assumem uma textura energética tão forte que podem dominar pessoas, massas inteiras. É por isso que hoje está tudo tão conflituoso. As trevas agora estão sendo soltas para que se lancem sobre a humanidade. Fantasmas e demônios estão sendo soltos para se lançarem sobre a humanidade, para que a humanidade colha o que ela semeou. O próprio mal que a humanidade gerou agora está ajudando no processo de purificação, porque tudo está voltando. E quantas pessoas não se alimentam do ódio e fazem do ódio
a grande força motriz de suas vidas, sendo que o ódio é autodestrutivo. O ser humano precisa se alimentar do amor, precisa se alimentar das boas energias espirituais. Isso liberta, isso eleva e faz com que o ser humano consiga cortar laços kármicos que o prendem ao ódio, à raiva e tantos sentimentos degenerativos e destrutivos que apenas geram laços kármicos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!